Tudo bem? Beleza? Como estão as coisas? Tudo na graça, tudo na paz? Beleza. Estamos aqui no nosso canal e eu quero te pedir para você assinar o nosso canal. Me ajuda a chegar aos 1000 assinantes ainda até final do ano. Vou ser muito grato a você. Dá uma força ao nosso Ministério de Ensino da Palavra através deste canal. Meu amado, eu quero hoje conversar contigo, trazer algumas ideias. Lembra daquele período, daquele momento que houve no início do ano, aproximadamente, fevereiro, março, se não estou enganado, uma grande celeuma sobre a atualização da Bíblia? Bom, eu quero continuar esse tema, mas de uma maneira diferente. Eu quero falar com você não sobre a atualização da Bíblia, mas a respeito da atualização das interpretações dos textos bíblicos. E eu vou te explicar por quê, vou te dar algumas razões por que devemos pensar a respeito dessa interpretação do conhecimento bíblico. Claro, eu vou te dar 7 razões para atualizar as interpretações da Bíblia. Você sabe que a Bíblia é um livro sagrado, quem foi e é muito influente, que desempenha um papel fundamental e desempenhou principalmente na formação das civilizações e na espiritualidade de milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso sem dúvida. Mas à medida que o tempo passa, a compreensão do mundo também se expande. Então há uma atualização em todas as áreas, linguística, geográfica. E o mais interessante é que a Bíblia ela é tão viva e é tão rica que nos leva a compreender mais a vida com a ciência e elas não se contradizem. Claro, em primeiro lugar eu entendo que a Bíblia não é o livro que vem a provar determinada ciência. A ciência, onde há verdade, toda a verdade vem de Deus. Isso é uma condição sine qua non. Não há como dizer que não. E pensando assim, então, eu entendo que a Bíblia é o livro que me ensina a me comunicar, a voltar, a me relacionar com Deus. Ou a voltar para, entre aspas, uma nova vida com Deus. Claro que dentro dela há um processo que nós não vamos tratar aqui. Então, dentro dessa perspectiva, eu preciso entender e considerar que há necessidade de atualizar as interpretações da Bíblia, para que ela se torne mais relevante e valiosa diante da sociedade que nós vivemos. E a primeira dela, junto com este café delicioso, a primeira dela é que as mudanças na compreensão científica é uma razão. A primeira razão é as mudanças na compreensão científica. Uma das razões mais prementes para atualizar as interpretações da Bíblia é o avanço da ciência. E, como eu disse, esta ciência não vem contradizer a Bíblia, porque ela não está interessada nisso, nem a Bíblia está interessada em provar que a ciência está correta ou incorreta. Porém, na medida que nossa compreensão do universo, do surgimento, do processo da história, da dinâmica de história, da história da Terra, à medida que nós vamos nos aprofundando, vamos conhecendo mais Deus e vamos tornando os relatos bíblicos mais contemporâneos com as descobertas científicas. Isso é muito interessante, porque nos ajuda, a compreensão científica nos ajuda a entender melhor como todo este mundo, como este universo foi gerado por um ser soberano supremo. Ele nos prova que existe o Deus Criador, não existe o como ele fez. Evidente no sentido de um método, embora tenhamos algumas nuances, como quando Deus fez surgir todas as coisas e o ser humano foi criado pela ação de Deus e o universo pela palavra de Deus.
Mas assim, essa estratégia, os passos, não há como descobri-lo, porque de Deus não há como defini-lo nem descobrir todas a sua imensidão, senão, se assim pudéssemos ser ou fazer, seríamos deuses. Então, isso não vai significar, esse crescimento na compreensão científica, não vai significar negar a fé, mas sim reinterpretar as escrituras à luz do conhecimento atual, sem negar as escrituras, sem negar a ação de Deus, sem negar a inspiração bíblica. Segunda razão é a evolução, o crescimento, a amplitude da moral e ética. A moral e a ética evoluem com o tempo, à medida que a sociedade se torna mais consciente dos direitos do ser humano, da justiça social, da igualdade das pessoas, da liberdade que o ser humano tem, da consciência que nós temos, enfim. As interpretações da Bíblia devem ser atualizadas para refletir também dessas mudanças, promovendo valores como a compaixão, o acolher, a solidariedade, o respeito por todas as pessoas, principalmente quando você olha a figura de Jesus. Eu acho interessante que, e faz parte, creio que, de muita gente, 50 anos atrás, pouco se falava da natureza, no sentido da proteção, do cuidado que devemos ter, como cuidar, e isso já está na Bíblia. Nos anos 78, quando você estudava a teologia no seminário, na faculdade, as pessoas ficavam tremendamente apavoradas com uma nova ciência que estava aparecendo, a psicologia. E todo mundo ficava desesperado porque achava que isso não poderia vir de Deus. Mas hoje você vê que a psicologia vem nos ajudar a entender o ser humano e, melhor ainda, aplicar as escrituras sagradas. Inclusive há uma disciplina chamada psicoteologia. Interessante. Então a evolução da moral e a ética vai mostrando como que as escrituras sagradas podem ser aplicadas a este mundo contemporâneo. A terceira razão é o diálogo interreligioso, ou interconfessional, interdenominacional, religioso ou interconfessional. Lamentavelmente, eu tenho que dizer, declarar de que lá existe no nosso mundo cristão ou religião cristã que somos obrigados a viver em um caçulo, numa caixinha, em uma bolha, e somos proibidos de nos interconectar com o outro, porque o outro pertence a uma outra fé, a uma outra religião. Não há possibilidade de ter um diálogo para poder ajudar a esta humanidade a se tornar cada dia melhor e mais próxima de Deus. Independente do caminho que a gente pode trabalhar, mas quando eu falo desta unidade, não estou falando em termos culticos, sagrados, litúrgicos. Estou falando em termos de entender de que somos um país, uma comunidade, uma nação que precisa se juntar para solucionar os problemas do mundo, os problemas da nossa sociedade. Acabei de receber uma mensagem por WhatsApp e achei muito interessante como que uma pessoa se interessou para atender as pessoas dos encarcerados, ou melhor, das famílias dos encarcerados. Eu quero confessar que é a primeira vez que eu vejo alguém se interessar em termos do mundo cristão, chamado assim, interessado neste trabalho de atender as pessoas, né, que mesmo não pertencendo à denominação A ou B, está interessado em cuidar destas famílias dos encarcerados. Então esse diálogo interreligioso, interconfessional, interdenominacional, como você queira chamar, não vou falar ecumênico porque muitos têm medo dessa palavra, sem entender o que significa essa palavra. Então, mas olhando para
a pessoa de Jesus, como ele acolheu as pessoas e como ele tratou a todo mundo para poder dar uma nova experiência com Deus, talvez nós pudéssemos pensar da mesma maneira. Uma quarta razão é o contexto cultural histórico. Esta é uma primeira lição que quem faz seminário teológico, hermenêutica, sabe que entender as Escrituras é imprescindível saber de que somos dependentes do conhecimento histórico específico daquele tempo que foram escritas as palavras ou escritos enviados às igrejas. Para entender plenamente o significado desta ideia, é essencial levar em consideração esse contexto social e cultural. Já falei um pouco da ecologia. Aqui no canal eu tenho e estou postando outros vídeos sobre como que a mulher era olhada no tempo do Império Romano, como ela não era considerada, porque Jesus fez uma verdadeira revolução, porque o contexto cultural histórico daquele tempo, daquela época, não é o mesmo de hoje. Percebemos de que há muitas mudanças na cultura e há muitas coisas daquele tempo que não são aplicáveis para hoje. Porque Jesus, Deus, não veio a colocar uma cultura evangélica, uma cultura ocidental, ou uma cultura de uma maneira que eu deva exigir de todo mundo. O que Jesus veio trazer é a mensagem do reino de Deus que precisa ser entendida. Então, dentro desse contexto cultural histórico, eu preciso descobrir, em profundidade, a saber como que era aquele tempo para produzir ou que produziu aquelas cartas. Quais eram as perguntas existenciais? Quais eram as perguntas éticas e por qual razão eram feitas? Quais eram as lutas, os problemas dos trabalhadores, dos pobres, dos ricos? Então, atualizar as interpretações da Bíblia envolve estudar a história e a cultura da época de Jesus, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, época em que os textos foram escritos, e aplicar esse conhecimento a interpretar as Escrituras da melhor maneira possível. Em quinto lugar, uma abordagem inclusiva. Quando eu falo inclusiva, eu sei que talvez na sua mente já logo pensa nesse movimento todo que está surgindo, esse embate todo entre homoafetividade e fé cristã. Não, não é só a homoafetividade. É o pobre, é a criança, é a viúva, é o morador de rua, é o mendigo. Uma interpretação mais inclusiva da Bíblia é necessária para garantir que todas as vozes sejam atendidas. O ministério de Jesus e a igreja foi chamada para servir. E nós devemos servir e não fazer prosélito. O que é prosélito? Prosélitos são pessoas que eu trago para a minha igreja, ou para a minha comunidade, ou para o meu grupo, e obrigo a acreditar determinadas coisas para que estes obtenham determinadas, entre aspas, bênçãos ou benefícios. Como os políticos fazem para conseguir os votos. Não. O que Jesus nos ensina claramente diz amar ao próximo como a ti mesmo. Então não há pessoa mais ou menos pecaminosa que eu devo atender. Porque Deus colocou todo mundo debaixo de uma linha só. Todos pecaram. E todos pecaram, então, debaixo dessa linha de Deus, todos somos iguais e devemos então nos acolher. E quando nós nos transformamos, ou somos transformados pelo poder de Deus, nosso primeiro exercício da nossa fé é servir aos outros. E aí, auxiliar. Então, quando eu falo inclusivo, incluir na nossa pauta de agendas, de atendimentos, de finanças, todo este povo, vamos dizer, que a sociedade despreza. Inclusive os mais ricos, que também são desprezados.
Não é somente o pobre que é desprezado. Também os empresários, os bons e maus empresários são desprezados. Essa é a quinta razão da atualização das Escrituras, ou melhor, da interpretação das Escrituras. Porque devemos ver como que as Escrituras podem enxergar, dentro dessa nova realidade do século XXI, esta inclusão. Geralmente o cristão só pensa na sexualidade, mas não pensa nos outros pecados também. Nós precisamos entender que o ser humano, sendo homo, hétero ou qualquer opção sexual, mesmo que ela seja contrária, segundo o nosso entendimento, à palavra de Deus, ele deve ser atendido, amado, respeitado, porque essa é a liberdade cristã. Essa é a liberdade que Cristo nos ensina a nós cristãos, não é as pessoas não cristãs, é a nós. Permitir que a liberdade cristã que nós temos alcance aqueles que, a nossos olhos, estão presos por algum tipo de opção, na nossa leitura bíblica, pecaminosa. A sexta razão é que quando você atualiza a Bíblia, você evita o fundamentalismo. Particularmente nesses 41 anos de pastorado, para mim, que você pode pensar diferente, o maior problema da igreja cristã é o fundamentalismo, o legalismo, essa maneira rígida, inflexível, que as pessoas, os cristãos, membros de igreja, frequentadores de igreja, assumem diante de uma expressão de fé. Então, há igrejas que têm uma lista de faz e não faz. Eu já encarei isso, já me perguntaram, pastor, a hora que eu sou batizado, qual é a lista? A senhora que me perguntou, depois de ser batizada, pastor, qual é a lista de coisas que eu tenho que fazer e não fazer agora que eu sou batizado? A liberdade em Cristo nos chama a sermos livres. E a nossa liberdade não nos deixar dominar por nossos desejos. A maior prova de que eu sou livre é não me deixar dominar por meus desejos, de orgulho, de domínio, ou de poder, ou do dinheiro, enfim. Evitar o fundamentalismo é entender que os outros podem discordar de meus pensamentos. Eu entendo que a fé cristã tem uma base comum que está claramente ali no credo apostólico, que para mim já é suficiente, nem precisaríamos mais declarações doutrinárias ou confissões de fé. O credo apostólico é suficiente para mim. E ali então estaria a base cristã. Mas depois vem uma série de regras e informações que tornaram-se muitas vezes principais pilares para julgar os cristãos de uma determinada denominação. E muitas vezes essas determinações são excludentes e contrárias à palavra de Deus. Então, evitar o fundamentalismo vai ser uma resposta a que, quando nós estamos atualizando as interpretações bíblicas, porque vamos evitar esse legalismo, essa rigidez, vamos ter uma compreensão que todas as pessoas são diferentes e que o pecado de A pode ser muito alto, mas o pecado de B nós não sabemos se é alto ou é baixo, porque nós não temos um santificômetro ou um pecadômetro. Eu não sei qual é o limite do meu pecado, do pecado do outro. Deus trata com a nossa personalidade, com nossos caráteres. Ele nos deu o Espírito Santo para que ele trabalhe em nós e produza o fruto do Espírito, que está dividido em 9 características que estão ali em Gálatas. E por último, precisamos atualizar as interpretações da Bíblia ou dos textos bíblicos. É a atualização constante. E essa atualização constante, esta última razão que nos dá para atualizar a
interpretação da Bíblia é reconhecer de que a compreensão espiritual é uma jornada em constante evolução. Tanto para aquele que toma uma nova decisão, para aquele que já está com 40, 50 anos. O mundo está em constante mudança e nossa compreensão de Deus, da espiritualidade, do propósito da vida também está em constante evolução. Hoje, podemos olhar as nossas vidas e comparar com o passado que nós tínhamos. Eu me lembro, por exemplo, que sair de um país para o outro, ou melhor, sair de casa para outro estado, era uma grande viagem. Hoje nossos filhos viajam pelo mundo inteiro. Rapidamente estão em um lugar, se mudam de lugar. As comunicações, o que aconteceu hoje aqui, já é sabido no Japão imediatamente. Tudo isso traz, então, uma razão para estarmos atualizados e atualizar essas interpretações da Bíblia para permitir mostrar que a fé é relevante e significativa num mundo em constante mudança. A Bíblia é atual, é o jornal de amanhã. Mas se é o jornal de amanhã, então temos que interpretar o jornal de amanhã para que essa interpretação seja relevante. Em resumo, a Bíblia é uma fonte de sabedoria espiritual, ministerial, grandiosa, que pode continuar a guiar e inspirar as pessoas desde que suas interpretações sejam atualizadas para refletir as mudanças da compreensão científica, da ética, da cultura. E isso que é importante dizer, que não é diminuir a importância das escrituras, mas sim as tornar mais relevantes e inclusivas para as necessidades do mundo contemporâneo. Como coloquei o exemplo da ecologia, da natureza, eu estive com um menino de 20 anos que em 3 minutos me deu uma aula sobre ecologia e o que a igreja poderia fazer. Em 3 minutos me deu uma aula, e ele tem 20 anos e eu tenho 70 anos. São 50 anos de diferença, mas de ecologia eu quase não sabia. E eu vejo que a Bíblia tem muito que ensinar sobre a natureza que nós temos aí, que Deus nos deu. À medida que avançamos no século XXI, queridos, a atualização dessas interpretações da Bíblia é uma maneira essencial de manter viva a mensagem espiritual que ela contém. Sabe por que a igreja pode perder os seus jovens? Porque nós não estamos respondendo com atualizações bíblicas da interpretação. Os jovens têm muitos questionamentos e nós não estamos respondendo com respostas atualizadas e bíblicas. Ainda estamos respondendo com resposta do século XX ou até com o século XIX. Como eu já vi, especificamente jovens sofrendo quando eles decidem casar. E a repressão religiosa é tão forte que eles até medo de casar eles adquirem. E muitos estão doentes, muitos sofrem, e muitos líderes têm se suicidado porque eles não têm atualizado essa escritura. Eles continuam a querer vivenciar o mundo que já passou. E nós temos uma Bíblia que dizemos que é a palavra viva. Então não deixemos morrer a palavra de Deus, que é viva e eficiente e eficaz. Estão aqui as 7 razões, então, para você entender que nós não precisamos atualizar a Bíblia. Ela sempre continuará sendo palavra de Deus, ela sempre continuará sendo a mensagem de Deus, a mensagem do reino de Jesus, a mensagem do Evangelho. A mensagem que Jesus veio pregar não foi igreja, salvação, denominação, pecado. A mensagem de Jesus foi o reino de Deus é chegado. Isso todos os teólogos concordam com isso. O Evangelho é a morte e ressurreição de Jesus e o seu aparecimento diante dos apóstolos e 500 irmãos. 1 Coríntios 15. Esse é o Evangelho. Quando as pessoas falam do Evangelho, falam de valores morais ou moralistas,
valores que não são ou que não é o Evangelho. O Evangelho está lá em 1 Coríntios 15. O resto pode ser ética, moral, moralismo, como você queira chamar. Por isso que eu espero que estas 7 razões que eu te dou para atualizar a sua interpretação, pesquisar, estudar, os exemplos que eu te dei, ajude a você a alcançar um povo que precisa ouvir a mensagem atualizada do Evangelho, que é a sua interpretação. Porque quando você diz, a palavra de Deus afirma isso, se você fala a tua interpretação, então não é palavra de Deus. A palavra de Deus é o texto bíblico escrito. Então você tem que dizer, olha, a minha interpretação desta palavra é esta. E esta é atualizada, esta minha interpretação foi atualizada porque eu pesquisei tanto tempo assim e eu trago uma palavra viva, eficiente e eficaz, baseado na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Nos encontramos no próximo vídeo e esperamos que neste ponto de vista você tenha alcançado, nesta ideia de que estou passando, possa passar para você cada dia o ânimo e o propósito de conhecer mais a palavra de Deus. Um grande abraço.